Mas, ó, a gente tem números aqui das exportações paranaenses que voltaram a melhorar em agosto. Pois é, as exportações paranaenses cresceram 12% de julho para agosto. É o que mostra os dados divulgados pela Federação das Indústrias do Paraná. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 35%. As importações também registraram uma alta de 2% em agosto em relação ao mês anterior. O economista da FIEP, o Evânio Felipe, avalia que apesar desse crescimento, o saldo da balança comercial até agosto foi quase 100% menor que o registrado no acumulado do mesmo período do ano passado. Os resultados de agosto estão atrelados a uma melhora aí, tanto no valor das vendas, né, quanto do volume comercializado no período. Em termos, né, de volume, né, que nos fornece uma ideia de quantidade total de produtos vendidos, houve um aumento de quase 11% no total de mercadorias comercializadas no mercado externo em relação ao mês anterior. Com relação a agosto, né, do ano passado, o resultado também é positivo, um aumento aí na ordem de 8% no volume total vendido nesse ano. Em termos de valores, né, que são as receitas cambiais, as vendas no mercado externo também foram positivas no mês. Na comparação com o mês anterior, houve um crescimento nos valores exportados de quase 12%, enquanto que na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um crescimento nos valores exportados de 35%. Agosto foi o terceiro mês deste ano que registrou saldo positivo de exportações. Só no mês de maio, o déficit da balança chegou a quase 300 milhões de dólares. Uma das explicações, segundo o economista da FIEP, para esses resultados são os resquícios da pandemia e também o conflito entre Rússia e Ucrânia. Quanto mais diversificado é a pauta de exportações e importações de um país, melhores são as condições, né, que um país possui para enfrentar as adversidades provocadas, né, pelas oscilações na economia mundial. E essas oscilações podem ser apenas de natureza econômica, como, por exemplo, um menor crescimento, né, econômico dos países, preços mais elevados em insumos e matérias-primas, quanto também de ordem geopolítica. Por exemplo, uma interrupção de fornecimento de insumos e matérias-primas, né? E essas oscilações na economia mundial que estão influenciando o dinamismo econômico dos países. Essas oscilações na economia mundial, né, podem influenciar os níveis de vendas e compras, né, da economia brasileira ao longo desse ano. Evânio também destacou como um ponto de influência para esse resultado a alta taxa de câmbio. No acumulado desse ano, né, na comparação com o mesmo período do ano passado, o saldo da balança comercial é aproximadamente 6% do mesmo valor verificado no ano passado, né? E o que explica esse resultado, esse comportamento? Nesse ano, em razão das dificuldades provocadas pela pandemia no mundo, mais o agravamento do conflito geopolítico que ocorre na Ucrânia, os valores das importações estão bem maiores que no ano passado. O preço das importações de insumos e matérias-primas, por exemplo, né, que são utilizadas em nossa atividade industrial, estão mais caros. E nesse sentido, mesmo que as exportações tenham apresentado uma taxa de crescimento, a taxa de crescimento das importações está sendo bem maior. A indústria de transformação foi responsável por 78% de tudo que o Paraná vendeu para fora do país em agosto. Nas importações, a participação do setor foi ainda maior, 93%. Quase 65% das vendas do mês estão concentradas em 5 grupos de produtos, que são soja, carne e material de transporte. Já entre o que foi comprado de fora, 75% pertence a 5 principais itens: produtos químicos, petróleo, material de transporte, produtos mecânicos e materiais elétricos e eletrônicos.